Posso? Obrigado. Nesse momento, onde levamos os nossos pensamentos, trazemos aqui para a nossa prece, porque onde estão os nossos pensamentos, estão os nossos sentimentos, o nosso coração. Nos ligamos aos nossos mentores, às equipes espirituais do estudo desta noite, irmãos que nos auxiliam, que nos amparam, que nos sustentam, e que nos possibilitam a oportunidade de trabalho, de doação e aprendizagem. Na tua presença, Mestre amado, te agradecemos por estarmos aqui reunidas em teu nome, pedindo que a tua luz se espalhe por cada lar neste momento, trazendo paz e harmonia, e que cada uma dessas casas se torne local de amparo e de assistência àqueles que necessitam. Que a tua luz ilumine os nossos corações, que são assim fortalecidos em amor, em perdão, em caridade, em humildade. E assim te agradecemos por todo o teu amor, por toda a tua assistência, e pedimos as tuas bênçãos para o início do estudo desta noite. Que assim seja. Obrigado, Ana Paula. Boa noite aos que chegaram. Débora, Carlos. E Boa noite. boa noite. A gente vai começar, então, diferentes ordens de espíritos. Questão 96 do Livro dos Espíritos. O livro dos médiuns e o livro Céu e Inferno, do Kardec, eles colocam exemplos da manifestação dos espíritos de várias ordens diferentes. E a leitura dos livros do André Luiz também, que é sobre a vida no mundo espiritual, ele vai falar dessas ordens, e é claro que ele não vai ficar categorizando. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, aqui nós vemos uma situação para que ocorra a elucidação sobre isso na maneira de ver diferente entre as religiões, que é o fato de que a doutrina espírita nos mostra, por lógica e através da resposta dos espíritos, que Deus criou somente espíritos. Ele não teve nenhuma criação no universo diferente dos filhos dele, que são espíritos. Então, não houve criação de anjos e nem os anjos se transformaram em demônios. Na Igreja Católica, Deus criou 3 tipos de seres: os humanos, os anjos, em que parte viraram os demônios, então demônio é criação divina, e Cristo, o seu Filho, que na visão católica é ao mesmo tempo Filho, Pai e Espírito Santo, que aí é o dogma da Santíssima Trindade, que é considerado mistério, então não tem explicação. Para nós, Deus criou só espíritos. Os anjos representam uma hierarquia dos espíritos que evoluíram e chegaram à categoria de espíritos puros. Foram humanos como nós, habitaram corpos animais como nós, habitaram entidades e entes e seres de uma maneira que nós não conhecemos completamente, como vegetais e como alguns tipos de cristais. Nós não compreendemos isso bem, apenas aceitamos ou não. Nesse caso, se a gente pensar na lógica da criação e da lei divina, de que tudo evolui do simples para o complexo, faz sentido, até por causa de alguns seres intermediários,
como, por exemplo, os vírus e os fungos, né? Que são seres intermediários entre a classificação dos seres vivos. Então, para nós espíritas, Deus criou apenas espíritos e deu a eles a capacidade de evoluir, segundo leis que a gente está aprendendo. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. O que significa isso? Eu posso ter um espírito numa linha evolutiva em que ela é inferior, mas ele conseguiu vencer muito a vaidade dele, mas ele não conseguiu vencer, por exemplo, a ira. E tem outro que venceu a ira e não conseguiu vencer a vaidade. Então, eles podem estar num nível muito parecido, muito similar, só que eles não conseguiram fazer com que os vícios fossem vencidos de maneira idêntica. Nós ouvimos os próprios espíritos falarem que numa encarnação se evolui em intelectualidade, na outra mais em moralidade. Então, a evolução, no início, ela acontece de forma que algumas habilidades são adquiridas antes das outras. E aí não tem como traçar um número e um valor específico nessa categorização. O que o Kardec fez foi similar ao que o Aristóteles começou a fazer lá em 350, 380 a.C., que é categorizar os seres vivos. Então, ele começou a gerar categorias dos seres vivos, animados e inanimados. Ele colocou tudo aquilo que se movimenta por si mesmo é animal. Aí o porífero, que é um animal, a esponja do mar, era considerada vegetal, porque ela não se movimentava por si mesma. O que o Kardec fez? Né? Depois as coisas evoluíram, depois só em 1700 e pouco que Linneu e outros vão começar a gerar as categorias, o nome científico. O que o Kardec fez inicialmente foi assim, categorizar os espíritos de uma maneira simples. Assim como aconteceu com os seres vivos, pode ser que daqui a alguns anos venha um estudioso do espiritismo e comece, através de análises dos livros do André Luiz ou da visão de médiuns, categorizar os espíritos em outras classes que a gente desconhecia. Os que são mais evoluídos em moralidade, dar números, essas coisas que a gente, nesse momento, não precisa saber, né? O mais importante é ter uma noção geral das coisas. Então, a doutrina espírita ainda tem muito que evoluir. O próprio Kardec fala isso, né? Foram lançados os pródromos, as bases da doutrina espírita com Kardec. O Chico veio e, através da sua mediunidade, ele emancipou essa base através das informações dadas pelos espíritos, principalmente ligados a ele, nos livros de informação sobre a vida espiritual e nos livros morais, principalmente aqueles ligados à obra do Emmanuel, associando a doutrina espírita com o cristianismo primitivo, à época logo após a morte de Nosso Senhor. Então, aqui nós temos o início desse processo de categorização dos espíritos, sendo que não há linha de demarcação precisa realmente entre os espíritos de ordem inferior, pelo menos. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Os espíritos que estão respondendo isso. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Esses são chamados anjos. Só que a partir de anjo, ainda tem categorias que a gente não consegue enxergar e nem entender. Então, por exemplo, nós sabemos que os anjos recebem ordens de Deus diretamente e são responsáveis por cumprir as suas ordens no universo. Só que, se considerar isso, Cristo é um tipo de anjo, superior aos anjos iniciais. E o próprio Cristo fala que o mundo será julgado por anjos, na qual ele mesmo se submete.
que são seres maiores do que ele. Ora, pensando dessa forma e pelo que a doutrina espírita nos ensina, nós falamos que os Cristos habitam o Sol. Os Cristos habitam os sóis dos sistemas solares, que são vários Cristos, responsáveis por cuidar de um sistema solar. Aprendemos também, e isso está lá na Gênesis, quem escreve isso é Galileu, existem regiões dentro da galáxia que são governadas por espíritos superiores aos Cristos. E existe a galáxia, que ela é governada por espíritos muito superiores a esses outros que nós estamos falando. E existem regiões no universo formadas por determinados tipos de galáxias que formam grupos irmãos e que outros espíritos com uma capacidade maior ainda os controlam. E tudo é controlado por Deus e todos eles estão ligados a Deus. Então, a partir do momento em que se purifica, o espírito não mais precisa reencarnar como provação ou expiação. E o perispírito dele atingiu um limite de matéria muito tênue, se é que há matéria ali. A gente não consegue prever isso. E para chegar à perfeição, são necessários muitos anos. E mesmo assim eles são poucos, porque a eternidade não tendo fim, qualquer que seja o número de anos contados, ele ainda é pouco, ele ainda é pequeno. Nesse sentido, as categorias dos espíritos puros, que nós nem adentramos aqui, são muito maiores do que a dos espíritos inferiores, já que existe um limite do tempo de inferioridade. E não há um limite de tempo da evolução. Então, se o tempo é infinito, a evolução também o é. E nós jamais chegaremos a Deus. Então, a evolução vai acontecendo, o universo vai crescendo, e nós temos a mania de limitar nosso Senhor, inclusive os nossos antepassados colocaram nosso Pai Celestial com características humanas, né? É bonita aquela imagem de Deus esticando o dedo para encontrar um Adão com o dedo fletido, na qual o autor queria mostrar, o artista, né, queria mostrar que Deus faz tudo pelo homem, mas para o homem ele precisa esticar o dedo para tocar o dedo de Deus, dependendo da vontade dele, que ele chamou como livre-arbítrio. Então, na arte de Michelangelo, tem muita informação assim meio que escondida que ele acabou contando depois, né, para essa situação. Então, Deus lá é representado como um desses caras, parece da geração de hoje, com mais de 50, que faz academia, fica fortão, né? Todo musculoso, mostrando o dedão lá. Um Adão também meio musculoso, sonolento, nem mesmo meio não querendo acertar o dedo de Deus, mas são representações primitivas do corpo humano que demonstram que a nossa visão de Deus é bastante precária. Alguma coisa sobre os anjos? Então, mais um pouco, então. Os judeus consideraram os anjos e existem citações dos profetas hebraicos sobre os anjos. Uma das citações é que os anjos têm 10 metros de altura e têm 4 faces. A face de uma vaca, de um leão, não lembro as outras faces. A de águia, esqueci a última. Talvez humana, né? Porque aí resolve. E o anjo verdadeiro teria esses 10 metros. Isso é alegoria. Então, eles falam de anjos lá, eles acreditam em anjos, os judeus. Depois, no livro Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, vai escrever a cidade dos céus, a cidade celestial, em que ali ele categoriza os anjos. Como que ele sabia disso? Acho que é por mediunidade. Não tem outro jeito. E ele chamou de revelação. Então existem os anjos, e lá ele coloca os anjos menores, e os anjos maiores. Aí ele vai categorizar lá em anjo, arcanjo, querubim, serafim. Nada que seja natural, um tanto artificial. Nós temos que concordar sobre isso, né? Porque a informação não é precisa, até porque ele também caracterizou os demônios, os súcubos e os íncubos, em que ele categorizou, e depois no próprio Allan Kardec fala que ele, vendo o erro, ele volta a escrever através dos médiuns da terceira revelação, na doutrina espírita, para desfazer aqueles erros que ele havia cometido, né, dessa categorização que ele fez inicial. Evidentemente, como espírito, ele veio ajudar a desfazer esses equívocos.
Forma segunda. Oi? Sou eu. Eu tenho uma pergunta que eu acredito que vai fugir um pouco do assunto. Aí, qualquer coisa você fala. Mas sobre aquela teoria, acho que é até do próprio Big Bang mesmo, que teve a explosão, né? E aí o universo está se expandindo e, teoricamente, chegaria no momento que ele começaria a contrair. É, em termos disso que você falou, sabe? Que você falou que o universo continua. Ah, você entendeu? Maria Tereza quer falar que as teorias físicas falam que o universo vai se expandir. Então, na verdade, são duas teorias, e nenhuma das duas está comprovada. Primeiro, ela é baseada nas leis da física conhecida como leis da termodinâmica. Na lei da termodinâmica, ela mostra que a quantidade de energia de um sistema ela não é criada nem destruída, mas ela é apenas modificada. Então, eles partem do pressuposto, e aí não se explica a causa nem de onde vem, que o universo tem uma energia, e ela não é infinita. Essa energia é enorme, então ela fez com que a explosão gerasse a expansão do universo. E quanto mais o universo vai se expandindo, ele vai expandindo não em raio, mas em volume, que é uma coisa imensa, assim, a expansão do universo. E, ora, se a energia inicial é a mesma e não pode ser criada, significa que o universo vai esfriando. E vai chegar em determinado momento que ele morre. Ele vai ficando tão grande com aquela energia inicial, que o universo inteiro fica gelado, e aí acaba o universo. A outra teoria, ela é a teoria da questão da atração da própria massa do universo. Toda a massa do universo estava num pontinho pequeno, menor do que uma cabeça de alfinete, explodiu e formou o universo. Com a massa dele toda estava ali. Ora, essa massa não é infinita, mas a massa atrai massa, ou seja, matéria atrai matéria. Então, o universo cresceria a partir de um centro, chegando a um ponto em que essas massas atrairiam de novo as galáxias para o mesmo ponto, de forma que elas se condensassem e depois explodissem de novo no novo universo. Essa é a teoria, são as duas teorias aceitas para a evolução do universo. Isso demora um tempo que, se a gente for ateu, não vamos ver. No entanto, eles não consideram uma coisa: essas leis da termodinâmica são aplicadas para a matéria. E nós, espíritas, sabemos que o universo ele é mais espiritual do que material. Se Deus vai destruir o que ele criou, nós não sabemos, não faz sentido, porque ele é perfeito e não criaria nada para que se destruísse completamente. Mas nós não sabemos a mente divina. Eu mesmo não tenho a menor pretensão de entender a mente divina nesse momento. Até para falar assim seja, eu penso duas vezes, porque eu faço a oração e depois eu falo assim seja, determinando que seja como eu fiz, sendo que eu estou cheio de imperfeições, me incomoda um pouco. Falar assim seja depois que você faz um Pai Nosso, na qual foi o Cristo que fez, falo com a maior tranquilidade. Mas eu entendo que assim seja significa, terminei a oração. Mas isso me incomoda. Então, por exemplo, não tenho condições de saber da mente divina. As duas teorias, nós não podemos refutá-la tentando entender a mente divina. Mas o que nós sabemos até agora, e que os espíritos falam, é que Deus sempre criou e cria sempre. E aí ele não fala jamais vai parar de criar, mas a lógica é que não jamais para de criar. Se jamais vai parar de criar, o universo precisa crescer infinitamente. A outra coisa, nós só enxergamos o universo na distância em que os nossos telescópios e aparelhos alcançam. Então, a cada vez que se coloca um aparelho novo para funcionar com maior alcance, descobre que o universo é maior. Então, o universo, há 100 anos atrás, ele era pequenininho, ele era pouco mais do que algumas galáxias só. Hoje já se fala em 100 bilhões de galáxias e se falam em situações muito acima daquilo que se pensava. Tem uma imagem na internet que fala sobre o tamanho do universo de acordo com o tempo que o homem foi chegando até esse conhecimento. Então, é uma coisa assustadora, né? O universo para nós era pequenininho há muitos anos atrás, hoje ele tem uma dimensão assustadora a ponto de que, pela quantidade de planetas, de sóis, a estatística mostra que 1% mostra, de acordo com a NASA, eu não sei o que eles usaram para essa estatística, mas que existe a probabilidade de 1% dos planetas do universo serem iguais à Terra. Olha, 1% de 100 bilhões de sóis é muita coisa.
E aí significa que muitos planetas teriam condições de vida igual à Terra. Isso dentro da própria Via Láctea, que é uma galáxia pequena. Considerando 100 bilhões de galáxias e cada galáxia com 1% de probabilidade de ter planeta igual à Terra em condições de vida, já não dá mais para falar que não existe vida em outros planetas, nem que não seja uma vida microbiana e assim por diante, falando em termos de matéria e de análise física do processo. Em termos espíritas, todos os orbes são habitados. Aqueles que não são habitados por corpos materiais são habitados por corpos menos materializados que suportam a estrutura, ou o calor, ou o frio, ou as intempéries que para nós humanos nós não suportamos, e eles podem viver lá. Assim como o Sol é habitado pelos cristos, que evidentemente suportam o calor do Sol, não é? Porque senão eles vão estar bem queimadinhos. Então, essa questão do universo em termos de expansão dessas duas teorias estão baseadas nas leis da termodinâmica da conservação de energia, considerando um universo ateu em que se aplica essas leis. Mas sendo Deus o poder absoluto e criando as próprias leis, Deus fomenta tudo e ele cria infinitamente. Nós não conhecemos como que essa energia é feita, como que ela vem e como que ela é dada. Então, nesse sentido, o universo, teoricamente, pelo que nós sabemos da doutrina espírita, teria que crescer infinitamente. Se é que ele já não tem um tamanho muito acima daquele que nossos aparelhos conseguem penetrar. Não sei se respondi. Respondeu. Obrigado. Mais alguma questão? Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Então, o desejo do bem nós já podemos ter. Não é que a gente vai se considerar o segundo da escala, mas nós já não estamos lá embaixo, assim, na família dos obsessores diretamente. Mas é assim, nós estamos com o pé mais lá do que cá, né? Eu prefiro me colocar lá na terceira, assim, para não... Nem que a vaidade ache que o desejo do bem é de uma maneira bastante peremptória no entendimento das leis do nosso Pai, devido à nossa pequeninez. Mas desejando o bem e trabalhando pelo bem, aí sim nós podemos considerar que nós estamos na segunda classe. Vamos entender isso melhor. Eu vou pegar uma lição para mostrar essa situação de acordo com aquilo que os espíritos nos passaram, nos falaram. Essa questão que eles nos falaram, que eles nos passaram, foi uma lição do Vinha de Luz, que eu estou tentando encontrar aqui nos princípios que nós mandamos, o princípio do Espiritismo. O que você mandou? Faz tempo. Faz tempo? Faz. Vou ter que estar mais para trás. Porque aquela parte do Vinha de Luz, ela é muito boa. Ela fala sobre sacrifício. Eu acho que não está aqui não, então. Vou ver se eu acho. Mas assim, é uma parte muito boa mesmo, mas muito boa, que fala sobre a ligação nossa com Cristo. Eu achei que eu tinha mandado aqui para nós no Princípios do Espiritismo. Não foi que eu te mandei privado? Deixa eu ver se eu acho. O que seria bom a gente ler? Para a gente entender o significado dessa coisa assim, de o que significa lutar para estar nessa segunda classe. Eu acredito que essa lição ela está bem ligada a isso. E eu não, nesse momento eu não estou lembrando aonde que eu coloquei. Se você tiver, você manda no livro. Após Jesus, essa aqui? Vou mandar para você. Manda no Princípios do Espiritismo, por favor, que eu já abro nele. Eu vou parar de apresentar aqui para apresentar essa outra.
A lição chama Após Jesus, é do Vinho de Luz? É do Fonte Viva. Fonte Viva. Fonte Viva. É bom saber. É uma lição muito profunda que a gente vai conseguir entender bem o significado dela. Eu vou fazer assim, eu vou usar aqui mesmo. Vê se vocês conseguem ver. Após Jesus, 140. Foi o contrário. Deu pra ver. Vocês conseguem ver? Tá horrível a foto. Vou ler aqui. Após Jesus do Emmanuel. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Vamos deixar claro, a ideia é a gente entender o que o Emmanuel está falando para a gente participar dessa segunda classe. É claro que não tem essa intenção explícita aqui. Mas após Jesus, ou seja, após a vinda de Jesus, como que a gente tem que proceder para desejar o bem? A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, provavelmente aqueles que foram curados, estavam lá vendo Jesus carregar a cruz, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Vamos nos apegar nessa parte, nessa palavra sacrifício. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. Então vamos para o segundo aqui. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme. Então, aí, quando ele fala isso, nós temos que nos colocar entre os acovardados, os que receberam a ajuda do Divino Mestre, né, e aqueles lá que depois, se vocês quiserem, a gente lê. Puder mandar lá no princípios? Ah, mandou? Ah, é verdade, tá nos princípios. Vocês já podem ler aí, tá bom. Eu vou tirar de novo foto bonitinha. Não, mas ela tá boa. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Vamos interpretar isso com muita profundidade. Se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Então, é também importante que a gente entenda que nós só vamos passar por isso quando nós nos aproximarmos do Evangelho com sinceridade e fervor. Aí nós seremos, eu vou falar aqui no mais simples para nós, humilhados, maltratados, desrespeitados, odiados. Mas o Emmanuel fala, sofre e trabalha. Olha só, sofre e trabalha. Sofre. Mateus, capítulo 5, versículo 10 e 11. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e maltratarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos. Jesus é doido. Quando te perseguir, te maltratar, te maldizer, fica feliz. Pois grande vai ser o vosso galardão nos céus.
Pois assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Ele estava falando isso para os seus discípulos. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Chico estava com medo de ser preso por causa da questão do Humberto de Campos. A família do Humberto de Campos tinha entrado na justiça contra ele. Ele estava respondendo o processo, ele estava com medo de ser preso. Aí o Chico chega para o Emmanuel e pede a Deus uma oração, né? E Emmanuel chega depois e pede a Deus para que ele fosse preso em Belo Horizonte, não no Rio de Janeiro, porque pelo menos em Belo Horizonte, ele sendo mineiro, os guardas iam conhecê-lo e ele ia sofrer menos. Aí o Emmanuel aparece e fala assim, o que foi, Chico? Aí o Chico explicou para ele, falou, eu queria ser preso em Belo Horizonte. Falou assim, Chico, você está muito longe de ter merecimento para morrer ou sofrer em nome do Cristo. Fica tranquilo que você não vai ser preso. Claro que não foi isso. Claro que o Chico merecia morrer, sofrer, porque ele fez isso a vida inteira. Mas o que o Emmanuel quis dizer para ele é assim, aquele que sofre, que é preso e morre em nome de Jesus, tem que ter uma dedicação e fervor sincero e profundo ao Evangelho. Eu acho difícil que a gente esteja nessa condição. No entanto, eu acho que a alegria do cristão fervoroso é que um dia ele chegue nessa condição de morrer em nome do Cristo, de sofrer em nome do Cristo. A gente foge do sofrimento mais simples, tentando buscar para nós somente alegrias. Que bênção que é poder sofrer por Cristo. A gente viu, talvez, o exemplo mais contundente de Pedro, quando Pedro ia ser crucificado. Pedro fala assim, eu não mereço morrer como Cristo. E pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Essa dor, esse sofrimento, ela já traz consigo mesmo uma alegria profunda. O Emmanuel fala, do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Aquele que já aceita o Evangelho com sinceridade e fervor, dificilmente ele volta atrás. Dificilmente a tarefa dele aqui na Terra vai ser perdida. Porque no momento em que ele se submete à servidão em nome do Cristo, na doutrina do Cristo, e aceita consigo o cansaço e a angústia, as perseguições e humilhações, as exigências dos homens, que em nome dos inimigos do Cristo aceitam as ideias dos obsessores das trevas para prejudicar os trabalhadores do Cristo, esses ainda não têm condições de compreender o valor do Evangelho e muito menos entendem o significado da palavra sacrifício. Porque o sacrifício não é a atividade do dia a dia, no cumprimento das obrigações que nos trazem o pão, o sacrifício é da alma, pois que Deus quer a salvação da alma, não do corpo. Nesse sentido, a alma valorosa, entendendo o significado da verdade do Espírito em detrimento das ilusões da matéria, aceita o sacrifício e ainda se torna feliz com eles. Repetindo o que Emmanuel fala do alto, e aí para ter o contato desse alto é preciso realmente se ligar ao Cristo, descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes. Lá no Apocalipse a gente vê sobre a terceira trombeta, as estrelas cairão do céu como fogo, como fontes de água se espalhar sobre as vossas cabeças, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Olha a educação do Emmanuel. Então, se você ainda não sofre pelo Cristo, as humilhações, as perseguições, é possível que você ame o Mestre.
mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Nós amamos o Cristo, falamos do Cristo, mas ainda não estamos dispostos a nos sacrificar para que a obra do Cristo seja feita na terra. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, sem medo, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. A vitória do amor é aquela que nós podemos pegar do amor que o Cristo deu a nós, dizendo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou a lição do Coríntios 1, no capítulo 13 de Paulo, sobre o amor que nós citamos sempre. E a ressurreição eterna é quando a nossa alma, deixando da morte, dos vícios, começa a entrar na vida que o Cristo disse: vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se fazemos parte daquele grupo que ama o Cristo, mas não está disposto ao sacrifício, dificilmente nós nos adentraremos ou nos adentramos na segunda classe dos espíritos que tem aqui, colocado por Allan Kardec. Linha de Luz, lição 140. Fonte Viva. Fonte Viva, lição 140. Depois coloca. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos, nós aqui. Exemplo: a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. A gente vai dizer: eu não desejo mal, eu não tenho paixão. Aham. Porque o desejo do mal, muitas vezes, é o bem para nós mesmos, em detrimento dos outros. Ou seja, egoísmo. Portanto, mal. Então, a gente não deseja o mal abertamente, de acordo com a nossa concepção. Mas deixando de desejar o bem do outro, que exige sacrifício nosso, nós desejamos o mal. Algum questionamento? Lá no nosso Evangelho está dizendo que é preciso ter a caridade austera. Fazer o bem incondicionalmente sempre. É isso que os espíritos nos pedem, para chegarmos na segunda classe. Nós estamos num planeta de espíritos imperfeitos em que o mal predomina. Só que a ignorância é tão grande que a gente nem sabe que faz o mal direito, porque a gente acha que está fazendo bem para si mesmo. Ora, fazer o bem para si mesmo não é trabalhar pelo Cristo. Trabalhar só para si é fazer o mal, porque não está fazendo bem. E o Cristo deixa bem claro: não se pode servir a dois senhores, porque se ama um, odiará o outro. Toda vez que eu acho ruim, eu me sinto mimado porque a minha vontade não é feita como eu gostaria, é porque eu acho que a minha vontade deve, pressupostamente, ser feita em detrimento dos outros. Portanto, eu estou sendo egoísta. Portanto, eu estou desejando mal, mesmo na minha cabeça, achando que eu estou fazendo bem. No entanto, é para mim. Portanto, egoísmo. Aí nós vamos lá ler Emmanuel falando no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Egoísmo. É o pai de todos os vícios, é a maior chaga da humanidade. Aí, se a gente soma todas essas informações, nós podemos concluir que nós precisamos começar a estudar e a meditar para sermos melhores. E começar a olhar dentro de nós para ver o quão mimado nós somos. No sentido de que queremos o bem para nós mesmos. Nós temos falado isso já há algum tempo, depois que, de uma maneira mais detalhada, temos estudado a literatura espírita e a Bíblia. Nós entendemos que sem sacrifício não tem como se aproximar do Cristo. E entendemos também que é preciso fazer uma análise muito sincera e detalhada de nós mesmos
para compreendermos o nosso estado e não seguirmos a levar a vida sem pensar sobre ela, sem conhecer a nós mesmos, seguindo os preconceitos da sociedade que nos envolve, sendo essa sociedade aquela que nós podemos chamar de multidão. Lembrando que a multidão que gritou hosanas ao Filho de Deus na entrada em Jerusalém, no chamado Dia de Ramos, 3 dias depois gritou para que Cristo fosse crucificado em detrimento de um ladrão chamado Barrabás. A multidão, então, ela não tem o escrúpulo moral e a multidão não pensa por si mesmo, mas ela representa o comportamento coletivo, que hoje eles chamam de psicologia da manada. Não obstante, para seguir o Cristo, nós sabemos que a responsabilidade ela é individual, não obstante necessitarmos uns dos outros no processo de redenção de nós mesmos, pois que necessitamos dos amigos, necessitamos daqueles que estão à nossa volta para nos fortalecer, necessitamos de formar famílias para formarmos um casal e o casal se apoiar mutuamente porque somos frágeis. E nesse apoio e lutando contra o egoísmo e no sacrifício de si mesmo e do seu tempo, ter filhos. E dos filhos nascerem verdadeiros seguidores do Cristo pelo exemplo, pela devoção daqueles que, se juntando em nome do Cristo e pelo amor que Deus permite, fazer da família um centro de regeneração, em que o bem há de prevalecer sobre o mal, para que as crianças, enxergando o bem, o façam na sociedade, para que a sociedade e multidão de hoje se transforme um dia no cordeiro que formará o aprisco divino, tendo então transformado em realidade as palavras do Pai Nosso, que o Cristo fala: venha a nós o vosso reino. E aí a multidão deixará de ser multidão, e ovelhas do aprisco divino estaremos então seguindo as ordens do nosso pastor amado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, direcionando-nos para o crescimento e para a primeira classe. É a primeira classe, os anjos, os seres perfeitos, vencendo, evidentemente, as más paixões, significa já começar a se ligar ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras, algumas vezes meditadas em detalhes, chegam a nos assustar, porque nos tiram da zona de conforto do nosso próprio pensamento, pois que a própria educação religiosa, ao longo do tempo, vem nos mostrando, a maioria delas, que somos seres muito bons só por acreditarmos no Cristo, num processo de obsessão generalizada no planeta Terra, em que os inimigos do Cristo colocam na mente dos pastores que todo aquele que acredita em Jesus já está salvo, fazendo com que esqueçam das obras, que é o mais difícil. Que o arrependimento é suficiente, e nós aprendemos na doutrina espírita que o arrependimento é o primeiro passo, que aquele que sofre não necessariamente paga suas dívidas, mas é necessário saber sofrer. Nós aprendemos que as dores da provação, elas são externas e vêm de fora para dentro, sendo necessário que de dentro para fora, o espírito, entendendo a provação que ele passa, comece o processo de renovação no trabalho de redenção de si mesmo, dedicando-se constantemente a encontrar o Pai que criou e que criou a todos. Esse é um processo que exige força mental, força intelectual, mas, acima de tudo, o coração aberto para amar, olhando a criatura ao nosso lado como o irmão feito por Deus pelo mesmo amor que nos fez, pois que toda vez que olhamos para alguém de forma diferente do que nós somos, toda vez que nós não temos a empatia pelo sofrimento alheio, nós estamos sendo egoístas. Somos todos egoístas em grau maior ou menor, pois se não o fôssemos, o reino de Deus já habitaria no planeta Terra. Essa é uma missão nossa, uma missão do planeta inteiro. No entanto, alguns são chamados para essa missão antes do tempo em que todos se convergirão para o bem, através de trabalhos sacrificiais na última hora, que é a hora da regeneração, em que os espíritas que aceitam a doutrina e sacrifício em nome do bem
têm a obrigação do trabalho constante dentro de si mesmo, primeiramente, para levar então depois a palavra e o exemplo àqueles que estão à sua volta, pois a ignorância domina o ambiente em que nós vivemos. Nós vivemos num planeta em que a maldade prepondera, ser bom e na terra é ser inimigo da própria terra, mas ser amigo do Cristo. Ser bom na terra é ser perseguido pelas trevas, pelos obsessores que agem sobre os encarnados, gerando ódios, desavenças, perseguindo sem qualquer motivo aqueles que simplesmente amam o Cristo, e que mesmo que um trabalho pequeno e simples aconteça, é necessário que ele passe pelas humilhações para que o mal veja a extensão da sua própria maldade, e não vendo hoje, pela cegueira da ignorância, vai ver mais tarde, não necessariamente pelos olhos da carne ou do espírito, mas pela dor na sua própria carne ou na sua própria mente perispiritual, em que sofrerá as consequências do sofrimento gerado àqueles que fizeram bem. Só lembrar que aqueles que crucificaram o Cristo perderam o seu próprio território. Por mais de 1.900 anos ficaram sem um lugar para poder se juntarem, porque eles crucificaram o Cordeiro de Deus. Fazer o bem é a essência do Filho de Deus. Nós escolhemos nós mesmos por ignorância. No entanto, aprendendo, passamos a ser chamados à responsabilidade da redenção. Lendo as obras do Cristo, e aí sim é preciso perguntar a nós mesmos como que está a leitura do Evangelho de Nosso Senhor. E nós que somos espíritas, cabe a nós perguntar a nós mesmos como que está a leitura das obras da codificação. E se essa leitura ela é feita com amor, com dedicação, e se ela está entrando no coração, e que ela entre na mente, que ela seja aquecida pelo sentimento, mas que jamais podemos perder o desejo profundo de fazer o bem, a começar nessas leituras que nos chamam a atenção para o bem que deve ser feito. Ou nós acreditamos em Deus ou não. Em acreditando, cabe-nos a coerência. Se não há coerência inicial, então a desatenção, má educação, a falta de desejo e vontade em fazer o bem. E aí nós estamos fazendo mal. E isso nos caracteriza todos. E eu sou o primeiro aqui da fila a falar. E estou na terceira classe. Numa luta forte para tentar chegar à segunda, no desejo constante de fazer o bem, mas ele só vai existir no momento em que eu treinar o esquecimento de mim mesmo. Pois que, pensando em mim como a fonte de todos os dias, a qual eu devo direcionar as minhas forças, eu não faço bem, eu sou egoísta. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Só dele falar que ainda tem que sofrer provas e não expiações, já não é a gente, não. Talvez seja os amigos do Kardec e ele. Mas eu não me arriscaria a nos colocar nessa situação, não. Porque eu não sei até que ponto a gente é tão bom assim em ciência, em sabedoria e bondade. Eu preferi ficar ali meio quietinho na terceira ordem, esperando que a gente seja chamado para os bancos da frente e não sente no banco da frente para ser depois jogado para os bancos de trás, assim como o Cristo fala na parábola. Então, aqui nós estamos na luta para obter ciência, sabedoria e bondade. Se nós estamos na luta para isso e ainda não obtemos, nós não possuímos, nós estamos tentando. Então, aqueles espíritos maravilhosos que o André Luiz conta lá nos livros dele, são espíritos de segunda ordem. Espíritos que já obtiveram inteligência, sabedoria, essas coisas tudo. São espíritos dedicados ao bem, espíritos maravilhosos, vamos dizer assim, que a partir dos seus sacrifícios conseguiram fazer o bem. Não tenhamos a ilusão de que, vivendo a nossa vida de forma egoísta, nós estaremos bem amparados após a encarnação.
Parece que hoje a sina é destruir ilusões. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não, uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Veja que coisa interessante. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Qualquer contrariedade que nós fazemos para os outros. Vamos ler a lição O Homem de Bem, que o Kardec escreveu lá no Evangelho, e também tem no Livro dos Espíritos, a gente vai ler depois, sobre o homem de bem, lá nas leis morais. Lá ele vai falar, então, a nossa situação, assim, o significado do homem de bem. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadeza, cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, que nós podemos nos colocar nessa ordem, porque se a gente tem um desejo de causar contrariedade para os outros, é uma coisa absurda, né? De que se rir. Então, isso aqui não tem como nós não meditarmos sobre a importância disso em termos de escala espírita para nos colocarmos na situação de que nós somos, de fato, né? Mais ou menos ligados a que ordem e o tamanho da dedicação que a gente vai ou não fazer para chegar até o Cristo. Lembrando novamente, e em detalhes, daquela frase do Evangelho que eu nunca me esqueço: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, se eu estou muito tempo sem me transformar, tem que tomar cuidado. E pelos esforços que empreende para vencer suas más inclinações. Não é a falsidade, a máscara de fazer cara de coitadinho, de humilde, que Deus está vendo, para poder chegar até o Cristo. Vai chegar, não. Vai tornar o caminho mais tortuoso. Não basta a simpatia da face. Há pessoas muito simpáticas, com sorrisos lindos. No entanto, sorte que estão encarnados e a gente não pode ver a aura. A questão é a sinceridade profunda em tudo que se faz. Melhor você ser sincero com uma rispidez e mostrando os seus defeitos do que a falsidade em querer ter virtudes que não possui para mostrar para os outros e trazer à opinião pública o seu próprio favor. Não tem significado nenhum. Para o espírita, isso não tem significado, não, porque a realidade é do espírito. O próprio Cristo fala: vosso galardão nos céus, ele não promete aqui na terra é sofrimento, sacrifício do ele assim o exemplificou. Então, o nosso trabalho é um trabalho de redenção constante, cada um sabe de si. Cabe a nós fazer uma análise profunda, detalhada dos ensinamentos dos Espíritos e do nosso Senhor Jesus Cristo, para entendermos a nossa situação e nos colocarmos num passo em que a gente possa caminhar decididamente, o mais reto possível, no encontro da felicidade. De outra forma, nós seremos aquilo que o Cristo avisou, e não avisou arbitrariamente, mas avisou conscientemente: hipócritas, raça de víboras. Hipócrita é todo aquele que finge ser o que não é. E aí, dificilmente um de nós não passou por isso até o momento. Algum questionamento? Vamos terminar em família, Ana Paula. Pede para a Dona Maria Ângela, só pode fazer oração para nós. Fiquem com Deus, um grande abraço e vamos lutar para melhorar de classe. Daqui um pouco a gente vai estar viajando em primeira classe. Não. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade que nos concede de aprender, de crescer, de conhecer as leis do Pai e toda a sua imensa bondade. Obrigada, Jesus, por tudo que nos concede. Obrigada, Deus, Deus Pai, por todas as oportunidades, bênçãos e graças que fazes cair sobre nós. E assim,
Vamos fechar o estudo desta noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Até sexta.